Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Deus a todos. Louvado seja o Senhor nessa manhã, mais um dia que a sua graça, que o seu amor e que a sua misericórdia tem nos sustentado. Amados irmãos, eu os convido a acompanharem a leitura dos Salmos de número 33, a partir do versículo 18. Salmos de número 33, a partir do versículo 18, diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na tua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Graças ao nosso Deus, exaltado seja o Senhor Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Nesse trecho, meus amados, o salmista nos revela algumas verdades. A primeira verdade é que o Senhor está com os olhos atentos sobre os que o temem. Os olhos do Senhor estão atentos sobre os que o temem. Uma segunda verdade é que o Senhor é a provisão, o Senhor é a providência para as nossas vidas. O Senhor que conserva a nossa vida e no tempo da fome, conforme o versículo 19, o Senhor conserva-nos a vida. O Senhor também é nosso auxílio, nosso escudo e é o motivo de nossa alegria se nós confiarmos no seu santo e bendito nome. Que nessa manhã, desde já, o Senhor possa ser presente nas nossas vidas, que possamos ter essa certeza, ter a convicção de que o nosso Deus nos escolheu e de que o nosso Deus cuida de nós, sendo nosso auxílio, sendo nosso escudo, sendo a provisão para os nossos dias. Oremos ao Senhor nesse instante, oração de gratidão e louvor pelo que Ele é, pelo que Ele faz nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Senhor. Ó Deus, nessa manhã nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Deus, em oração, louvando o Seu nome, exaltando ao Senhor, ó Deus, declarando todos os Seus benefícios, todas as Suas providências na nossa vida, declarando, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor fez e declarando também a nossa confiança de que temos a certeza de que muito mais o Senhor fará. Ó Deus, o Senhor que é grande, o Senhor que sustenta toda a criação com a Sua poderosa mão, ó Deus, o Senhor quem criou tudo e sustenta todas as coisas. Ó Deus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Ó Deus, obrigada pelo sustento, obrigada por essa noite de descanso, obrigada, Deus, por essa manhã, obrigada, Deus, pelo Seu amor demonstrado e derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, pedimos que o Senhor nesse dia guia os nossos passos, ó Pai, que o Senhor nesse dia conduza o nosso viver conforme a Sua vontade, conforme o Seu querer, conforme aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Ó Deus, e que acima de tudo o Seu nome seja honrado, o Seu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Ó Deus, cuida de nós e nos faça termos a alegria em Ti. Ó Deus, que no Senhor seja o nosso prazer, seja a nossa alegria, o nosso regozijo. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Os cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Não há outro, não. Amados irmãos e ouvintes, muito bom dia, graça e paz. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus repouse sobre todos nós na manhã desse dia, para que tenhamos um dia abençoado na sua presença. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de João, capítulo 2, dos versos 1 a 11, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram-nas totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Obrigado, Senhor, por mais esse trecho da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Senhor, nós queremos aprender da Tua palavra. É nossa oração que o Senhor aclare as nossas mentes, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém
Meus queridos, João cita Caná da Galileia para distinguir de outra cidade chamada Caná, na Síria. Caná da Galileia é o lugar citado na Bíblia como cenário do primeiro milagre realizado por Jesus. As bodas de Caná da Galileia são mencionadas por João e foi um evento histórico. Elas registram o primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou água em vinho. Boda. A palavra bodas tem a sua origem no latim, vota, que significa promessa. Bodas, no plural, significa votos. E é o que se faz em um enlace matrimonial onde os cônjuges fazem os votos um ao outro no casamento. Na ocasião das bodas, Jesus ainda não era conhecido publicamente como Messias. As pessoas o conheciam por uma função mais humilde. Jesus de Nazaré, o carpinteiro. Não havia multidão ao seu redor. Até então, Jesus era uma pessoa comum, até aquele dia. O texto que nós lemos diz que ele foi convidado com seus discípulos. E com base nesse texto, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema em forma de pergunta. Por que Jesus estava naquelas bodas? Em primeiro lugar, Jesus estava naquelas bodas para manifestar a sua glória. Diz isso no verso 11. Naquela época, uma festa de casamento durava de 3 a 7 dias. E o elemento principal que dava alegria aos convidados da festa era o vinho. Portanto, era necessário ter essa bebida suficiente para todos os dias. Para a infelicidade do noivo, em certo momento da festa acabou o vinho. Aí sobrou para o noivo o vexame, a vergonha, a ansiedade, o desespero. Foi onde Maria, a mãe de Jesus, percebeu a situação gritante e foi ter com Jesus e disse-lhe: acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. Está registrado no verso 3. Isso era um problema do noivo e não dos convidados. Nos versos 4, Jesus dá uma resposta à sua mãe. A resposta de Jesus foi: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A pergunta do tema é: por que Jesus estava naquelas bodas em Caná? Tudo o que Jesus fez tinha um propósito. Tudo o que ele ia fazer tinha dia, local e hora programada. Jesus não fazia nada por acaso, não improvisava. Era tudo programado. Naquele dia, por ocasião das bodas, e naquele lugar, Jesus manifestou a sua glória. Então, Jesus estava ali justamente para isso, para manifestar a sua glória. E, em segundo lugar, Jesus estava naquelas bodas para mudar uma situação em uma condição. A situação do noivo naquela festa, com muitos convidados, era uma situação de vexame, de vergonha, de ansiedade, de desespero. E não tinha como resolver. Aquela situação era uma situação vexatória. Quando tudo parecia estar sem solução, e estava, chegou a hora de Jesus.
Ele não fez perguntas, mas deu uma ordem. A primeira ordem foi encher de água as talhas. O texto diz que era 6 talhas e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Tinha metretas de 30 litros e metretas de 40 litros. Se era a de 30 litros vezes 6, foram transformados então 180 litros de vinho. Se era a de 40 metretas vezes 6, então foram transformados 240 litros de vinho. De qualquer forma, uma ou outra foi suficiente para continuar a festa até o final. E é importante destacar, meus queridos, que Jesus deu uma ordem tríplice. A primeira ordem parecia uma ordem sem nexo, uma ordem absurda, sem sentido. A ordem foi encher de água as talhas. Mas, ao ser obedecida essa ordem, meus queridos, vem a segunda: tirai agora. E uma terceira: levai ao mestre-sala. É importante notar, meus queridos, que ninguém questionou esta ordem. Ninguém fez perguntas, simplesmente obedeceram. E eu quero fazer aqui uma comparação com 2 Reis 3,16, onde tem uma ordem semelhante, onde Deus, por meio de Eliseu, deu uma ordem para o exército de Israel, quando disse Eliseu: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ninguém questionou, ninguém fez pergunta, somente obedeceram, e o vale se encheu de água. Jesus ordenou: enchei as talhas, e encheram-na completamente. Com isso, Jesus mudou uma situação vexatória em uma condição de alegria, tranquilidade e paz e satisfação. E ali Jesus manifestou a sua glória, mostrou o seu poder sobre a natureza em coisas materiais. Em terceiro lugar, por que Jesus estava naquelas bodas de Caná da Galileia? Em terceiro lugar, para fazer transformação espiritual. Queridos, Jesus transformou a água em vinho. Transformou uma situação vexatória em uma condição de bonança, mas transformou o coração dos seus discípulos. Nos versos 11 diz: ele também transformou o coração de Maria, nos versos 4. Ele fez com que ela entendesse que ele tinha uma missão divina a cumprir, quando ele disse: que tenho eu contigo? Mas não foi uma atitude de desprezo quando Jesus deu essa resposta a Maria. Ele mostrou que nessa área, ele e ela não tinham nada em comum. E ela compreendeu isso e logo ela falou aos serventes: fiquem à disposição dele, que ele sabe o que faz. Como em 2 Reis 3,16, o exército precisou fazer alguma coisa que era da sua competência. Os serventes das bodas precisavam encher as talhas de água. Nós, como eles, precisamos fazer alguma coisa. E o que precisamos e devemos fazer, meus queridos, está ordenado por Jesus na Bíblia. É só ler e ouvir e obedecer. Porque Jesus estava naquelas bodas em Caná da Galileia? Em primeiro lugar, para manifestar a sua glória. Em segundo lugar, para transformar uma situação em condição. Em terceiro lugar, para transformar
vidas espirituais, para fazer transformação espiritual. Isso é o que aconteceu. Houve uma transformação, houve conversão, e Jesus ali mostrou realmente e se fez conhecer que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então nós precisamos estarmos atentos àquilo que precisamos e devemos fazer. As ordens expressas de Jesus na Bíblia. Precisamos obedecer, precisamos ouvir, precisamos fazer aquilo que nos compete fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado mais uma vez, Senhor, por esse momento em que passamos meditando na Tua Palavra, e pedimos que o Senhor interioriza, Pai, a mensagem dessa palavra nos nossos corações. Nos faça entendê-la com mais clareza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra ministrada aos nossos corações. Que o seu Santo Espírito possa cada vez mais encher os nossos corações de confiança e de alegria em Deus e de certeza de que Cristo Jesus cumpriu o seu propósito, de que Cristo Jesus cumpriu a sua missão, concedendo-nos assim a graça da salvação. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, que o Senhor Deus continue fortalecendo a sua fé no nosso Senhor e no nosso Salvador. Amém e amém.